Entrevista de Léo Condé após a vitória do Ceará sobre o Maracanã. Olha o que ele falou. Realmente conseguimos um placar importante, mas ainda restam 90 minutos, né? Terminou o primeiro tempo hoje. É claro que é uma boa vantagem, mas futebol a gente tem que estar sempre atento, né? E nesse momento agora a gente vira a chave para a disputa da Copa do Nordeste, jogo na quinta-feira, né? Jogo importante também contra o América, e depois a gente retoma o foco para esse jogo da volta, que a gente espera, né, concretizar e classificar para a grande final. Eu acho que a gente conseguiu aproveitar bem nesse período, principalmente o que a gente conseguiu fazer no segundo tempo. A nossa equipe consegue chegar muito bem ao ataque pelos lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo, já é algo que a gente consegue produzir desde a temporada passada, mas a gente chega também bem pelo lado direito, mas eu queria que a gente alternasse também um pouco o jogo pelo centro do campo, e a gente hoje conseguiu fazer isso muito bem, né? O Rômulo entrou como um quarto homem ali, então alternava ele, Mugni, eu dei um pouco mais de liberdade para o Sobral, e principalmente depois da entrada do Pedro Raul, que já faz mais esse trabalho de pivô. O Ailon é um jogador que se movimenta mais, ele é mais segundo atacante, então a gente conseguiu fazer isso muito bem no segundo tempo. Era algo que a gente precisava, né, melhorar para a gente ter alternância de jogada na fase ofensiva. E também assim, a gente conseguiu aumentar, né, a nossa posse de bola, que é algo que eu queria também. A gente tem condições para isso, né? Eu tenho falado muito que a gente tem margem para melhorar, e hoje a gente conseguiu evoluir nesse aspecto. Boa noite, Léo Condé, Alisson de Queiroz, Jovem Pan News Fortaleza, Torcida K. Condé, em outras entrevistas coletivas passadas, você era muito perguntado, não questionado, perguntado mesmo, sobre o mercado da bola e o camisa 9. Hoje ele chega, né, já faz seu primeiro jogo com assistência e também chamando a responsabilidade na hora de converter um pênalti. Então, queria te perguntar sobre exatamente o Pedro Raul. Esses primeiros 45 minutos, mais os acréscimos, como é que você avalia a estreia do jogador e também variações que podem acontecer no ataque alvinegro com a presença, agora de fato, de um camisa 9 de ofício. Realmente um bom cartão de visita, né? Uma boa apresentação. Eu acho que não só por parte do atleta, mas por parte do torcedor também, ele foi, e pelo clube, né, direção, por todos, ele foi muito bem acolhido aqui no clube. A gente sabe que a gente sente que ele está feliz de estar conosco, e também, assim, por característica de jogo, uma característica que não era uma carência só do Ceará, uma carência no mercado, né, um jogador com a característica dele. Então, acho que ele vai nos ajudar muito. É claro que é muito precoce ainda, a gente tem que criar os mecanismos para que a bola chegue até ele. Eu acho que assim, pode casar bem ele jogando com o Ailon, alternando ali, os dois jogando junto também. O Ailon foi um jogador que se sacrificou muito aí com a gente nesse período, todos sabem que ele é segundo atacante. O ano passado eu alternava muito ele com o Saulo, né? A gente tinha um Pulga bem definido pelo lado do campo, pelo lado esquerdo, e o Ailon e o Saulo dependia do jogo. Quando a gente queria um atacante, um 9 com mais profundidade, com transição, era o Saulo. Quando a gente queria um 9 que saísse mais da área e flutuasse nas costas do centroavante, do volante adversário, era o Ailon, né? E agora a chegada do Pedro aí, a gente sabe que é um jogador de definição, então a gente tem que fazer com que a bola chegue até ele. É um jogador que mostrou hoje que não vem só no sentido para definir jogada, é um jogador que prepara a jogada também, e eu tenho certeza que a gente vai caminhar bem junto. Boa noite, Léo, parabéns pelo resultado. Aqui é o Alisson, canal Mantley Alvinegro e também canal Del Luiz. Professor, é o seguinte, o nosso adversário, que foi o Maracanã, jogou com uma variação defensiva muito interessante, um 4-1-4-1, 5-4-1 e às vezes um 6-2-2. Você fez uma saída de 3-2, às vezes um 2-3-5. Me fala um pouquinho, porque normalmente você tem utilizado pontas de velocidade. E hoje você trouxe o Rômulo um pouquinho pelo lado, valorizando muito o trabalho do Matheus Bahia. E depois, acho que com os 20, 25,
Você jogou o Mugni para a direita, trouxe o Fernandinho para a esquerda, colocou o Rômulo de meia, né? Qual foi o intuito disso e como acrescentar o Ailon junto com o Pedro Raul? Bom, assim, uma equipe muito bem treinada, não chegou à semifinal à toa, né? Eles hoje mudaram um pouco a formatação, né? Eles fizeram uma linha, um 4-1-4-1, uma linha de 5 no meio ali. Eles não estavam jogando dessa forma, né? Ele sacrificou, tirou o meio o Luan e colocou mais um volante, o Jair, né? Então ele bloqueou muito as nossas ações ali. A gente imaginava que eles iriam marcar no bloco mais baixo e sair em transição. Por isso que a gente queria ocupar um pouquinho mais o meio ali, ter chute da entrada da área com o Rômulo, com o Mugni, Sobral também, um pouco mais de liberdade, e abrir o corredor ali para a passagem do Bahia e do Fabiano. Assim, a gente demorou um pouco a conseguir essa engrenagem funcionar, né? No primeiro tempo a gente estava um pouco moroso, fazendo esses movimentos de uma forma lenta, então facilitou um pouco a marcação deles e eles conseguiram encaixar a marcação. E a partir do momento da entrada do Pedro, a gente trouxe o Ailon um pouco mais para o lado do campo ali, já conhece bem o Matheus Bahia, já fizeram mais combinações de jogada, e o Mugni a gente queria justamente, como a gente sabia que eles iriam dobrar a marcação pelo lado do campo, de ter esse fator surpresa, né, dele marcar fora, pegar a passagem do lateral e com bola vir por dentro, aproximar do Pedro Raul, ele e o Rômulo, né, no segundo tempo, a gente tentar usar o trabalho de pivô e ter chute da entrada da área, né? E foi muito feliz logo na primeira jogada do segundo tempo, isso de uma certa forma facilitou. O Ailon é um jogador que tem facilidade de jogar nas 3 funções ali da frente. Nós temos outros atletas também. Hoje, mais uma vez, entrou o Martínez, o Galeano, temos o Pedro Henrique que ficou fora, outros atletas, o Guilherme da base também, que tem muito potencial, que pode jogar de centroavante e jogar como segundo atacante também. Então, aos poucos, a gente vai achando a melhor formação, a melhor combinação e, claro, a estratégia que cada jogo vai pedir. Condé, boa noite. Daniel Farias, aqui atrás. Daniel Farias, do Sistema Verdes Mares. Hoje a torcida celebrou muito o Pedro Raul, mas o Mugni também fez uma baita partida, um gol, uma assistência, e não é de hoje, nessa temporada ele realmente está muito bem. Bola parada é com ele, realmente. E algo que chamou a atenção também foi que hoje ele jogou o jogo inteiro, os 90 minutos. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa partida do Lucas Mugni e também da grande temporada que ele tem feito e esse vigor físico que ele apresentou também na partida de hoje. Taticamente foi modificado ali, realmente foi um jogador que se destacou bastante. O Mugni, assim, um jogador muito, muito experiente, né? O ano passado eu cheguei aqui, ele atuava até pouco, né? Até às vezes por opção tática, uma situação ou outra, mas é um jogador, uma característica que eu gosto, porque ele é um meia que consegue exercer várias funções, né? Então a gente consegue modificar a maneira da equipe jogar sem trocar peça, né? O Mugni tem facilidade de jogar por dentro, como meia, como segundo volante, fazendo também esse meia ponta, ora pela esquerda, ora pela direita, como foi hoje. Então, um jogador que tem assim um conhecimento tático muito grande do jogo, né? Um jogador muito bem formado, com a bagagem muito grande, então ele está sendo muito importante. E também no aspecto físico, eu acho que para essa temporada ele evoluiu, era algo que assim ele não conseguia realmente. Às vezes eu mudava por questão técnica ou tática, opção, mas em alguns momentos ele saía também por desgaste físico, né? Então, nesse momento, ele está conseguindo, melhorou muito no aspecto físico, fez uma boa pré-temporada e é um jogador muito importante para a equipe.